Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, qual o motivo da queda da Bolsa nas últimas semanas? Essa queda na Bolsa reflete uma questão de expectativas. A Bolsa captura bem as expectativas de uma parte dos agentes econômicos e está muito relacionada, entre outras coisas, à questão fiscal. Anteriormente a gente teve uma melhora das contas públicas pela inflação, que foi maior do que esperado. Isso afetou o PIB nominal e reduziu a relação dívida-PIB para 2021. E os agentes ficaram mais despreocupados. Mas agora, com a questão do novo Bolsa Família e dos precatórios, essa questão fiscal voltou para o centro do debate e o que pode ser feito. Como os gastos eles são muito engessados, o espaço fiscal é muito pequeno. Então o governo ele tem pensado muito, por exemplo, no parcelamento do pagamento desses precatórios, que seria uma quebra de contrato e meio que uma pedalada fiscal feita de forma legal, ou ele teria que colocar esses gastos com o pagamento dos precatórios fora do teto de gastos, que seria o enfraquecimento desse teto. Porque cada vez mais isso abre uma brecha para que certas despesas acabem sendo colocadas fora desse teto, o que faz com que ele deixe de ter sua função, que é controlar os gastos públicos. Então, os gastos do governo eles são muito engessados e o espaço é muito pequeno. O que mostra essa necessidade de reformas, principalmente a desvinculação de certos gastos das receitas, para que se tenha mais flexibilidade para fazer o orçamento. A ideia do teto foi justamente acelerar algumas reformas que dessem mais flexibilidade para que as receitas pudessem ser alocadas de acordo com as prioridades definidas no orçamento. Mas para que isso desse certo, essas reformas teriam que ter sido feitas ao longo desses últimos anos. A principal reforma nesse sentido de controlar o gasto foi a reforma da Previdência, mas não é o suficiente. Então, essa situação atual, onde a questão da dívida pública, a sustentabilidade dessa dívida pública, a sustentabilidade do governo cumprir seus compromissos ou obedecer o teto de gasto, tem gerado incerteza e afetado bastante a preocupação de investidores em relação ao desempenho futuro da economia brasileira. Além da questão fiscal, quais elementos podem estar afetando essa queda? A gente tem problemas estruturais na economia brasileira, onde a gente não consegue aumentar a produtividade do trabalho. O Brasil tem patinado muito em questões de curto e de longo prazo. Mas quando a gente pensa nessas questões de variação da Bolsa, a gente está pensando mais no curto prazo, que são expectativas que mudam de acordo com novos elementos que vão aparecendo ou reaparecendo. A gente percebe uma piora significativa na capacidade do governo não só em manter uma agenda de reformas importante que o país precisa e que foi meio que deixada de lado. 2020 teve a questão da pandemia, 2021 a gente percebe que o governo tem ficado meio paralisado e ele tem criado muita instabilidade nessa questão de respeitar as eleições em 2022, se vai respeitar ou não, se ele vai criar instabilidades caso ele não tenha sucesso. O ataque que ele tem feito a outros poderes, principalmente nesse momento ao judiciário e sobretudo ao STF, também causa um ambiente de incerteza em relação à capacidade das instituições brasileiras funcionarem normalmente, e isso parece que é feito de forma proposital. Essas atitudes, que partem principalmente do nosso presidente, de forma a desestabilizar as nossas instituições. E isso gera muita incerteza em relação ao que vai acontecer no ano que vem. Tanto em termos que já é um ano eleitoral que já traz mais incerteza, mas em relação ao respeito das regras, mesmo que elas sejam respeitadas pelas instituições que funcionam ou não, né? A gente vai ver até quanto que essas instituições vão funcionar se for necessário no ano que vem. Mas o próprio ambiente de combate em relação ao poder executivo, né? A gente fica sem saber o que realmente vai acontecer. Então isso tem gerado muita incerteza econômica num momento em que a gente tem uma pandemia ainda a se resolver. Então todo esse cenário acaba fazendo com que as expectativas piores, fora os problemas internos, né? A gente tem inflação, tem a questão fiscal, tem o problema da produtividade, e aí o nosso presidente joga mais incerteza. Então isso ajuda a entender por que a gente está vivendo esse momento de piora das expectativas. O professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão, conversou com Gabriel Soares para a Rádio USP. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, o governo federal anunciou a venda de imóveis do governo, entre eles o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Gerou uma revolta em várias entidades, como o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e até da Academia Brasileira de Letras. Por quê, professora? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Me parece muito, mas muito sintomático mesmo, um anúncio de venda do Palácio Capanema como uma estratégia de levantar recursos pelo Ministério da Economia, que, aliás, é quem hoje faz a gestão do patrimônio da União. Vamos entender essa história. De fato, existem muitos imóveis que pertencem ao governo federal que poderiam estar sendo usados e não estão. Eles poderiam, por exemplo, abrigar creches, moradias, equipamentos públicos em muitos lugares tão necessários e tão carentes de uma localização. Entretanto, a posição do Ministério da Economia é simplesmente feirão de imóveis. Vamos arrecadar 110 bilhões vendendo aquilo que pertence à União. O Palácio Capanema é um dos imóveis que estão sendo anunciados. Esse palácio é simplesmente o maior símbolo da arquitetura moderna no nosso país. É um edifício absolutamente icônico do ponto de vista da história da arquitetura internacional. É um bem tombado. A forma como ele foi construído tem muito a ver com a utopia da construção de um país moderno. Não é algo que está em pauta nesse momento, Sandra. Professora, por que esse Palácio Capanema é tão importante? Quais são as características dele para ser esse símbolo nacional? Ele foi construído para abrigar o Ministério da Educação e da Saúde Pública. Na época, o Gustavo Capanema era o ministro da Educação e Saúde Pública, e a ideia dele, quando ele lançou inicialmente um concurso em 1935, era estabelecer um verdadeiro marco em cal e pedra, um marco de uma modernização do país que seria baseada na ideia do fortalecimento da educação e da saúde pública e da cultura, lembrando que a cultura também fazia parte, naquele momento, do Ministério da Educação. Para isso foi feito um concurso, mas a própria equipe do Ministério não estava nada satisfeito com o projeto ganhador, do Arquimedes Memória, e, por sugestão do Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa foi convidado para desenvolver o projeto. Lúcio Costa chamou, então, um time de grandes arquitetos daquela época, como, por exemplo, o Afonso Reidi e o jovem Niemeyer. E foi essa turma que desenhou uma proposta que também contou com a consultoria de Le Corbusier, aquele que é o nome de lançamento de arquitetura moderna internacional. Tem vários elementos nesse prédio que vão exatamente delimitar as características dessa arquitetura. Primeiro é o pilotis, o prédio elevado, pousado sobre colunas muito fininhas, de modo que o térreo fica completamente livre e aberto para a cidade. A integração de painéis de azulejos, de obras de arte, como os painéis do Portinari, as esculturas de Bruno Jorge e Adriana Janakopoulos, tudo isso faz parte, de uma concepção de espaço e de uma concepção de arquitetura. Ao contrário do que anuncia o governo federal, esse palácio não estava nada, nem um pouco subutilizado. Ele foi sede, continua sendo sede de vários órgãos públicos e federais, como a Funarte, como o IPHAN do Rio de Janeiro, como a Biblioteca Nacional, Arquivo Infantil e outros também, que tiveram que sair do prédio para que, continuando o argumento de que ele não tem nada de abandonado, ele pudesse ser inteiramente restaurado num investimento por parte do IPHAN de mais de 100 milhões de reais. Ela é um brinco, ela é uma joia da arquitetura brasileira. Muita gente comenta de que a venda
o anúncio da venda desse palácio é uma espécie de boi de piranha para ninguém prestar atenção nos demais edifícios que estão sendo vendidos. É importante a gente perceber que, para além do significado icônico e simbólico deste palácio, a ideia de um feirão de imóveis da União, sem considerar as múltiplas possibilidades de utilização desses mesmos imóveis para demandas muito importantes do nosso país, é bem a imagem do que representa um governo que não tem nenhum compromisso com o interesse público. Eu sou Sandra Capomatti, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Professor, quem foi Steven Weinberg? Caro Júlio, caras e caros ouvintes. No último dia 23 de julho, faleceu um dos maiores físicos teóricos dos nossos tempos, o norte-americano Steven Weinberg. Muito do nosso atual entendimento do universo é devido a desenvolvimentos que ele concebeu ou de que participou diretamente. Eu não poderia deixar de mencionar a obra dele nesse espaço e ressaltar características que estão entre as que mais admiro em cientistas. Steven Weinberg nasceu em 1933 na cidade de Nova York, filho de imigrantes judeus. Seu interesse por ciências, segundo ele contou, nasceu de um kit de química que ele herdou quando ele tinha 16 anos de um primo que preferiu ser boxeador. Ele concluiu o ensino médio em 1950, no Bronx High School of Science, onde também se formaram, na mesma época, outros laureados com o Prêmio Nobel, como Leon Cooper e Melvin Schwartz, assim como Sheldon Glashow, que foi seu colega de turma, colega de graduação na Universidade de Cornell e com quem recebeu, juntamente com Abdus Salam, o Prêmio Nobel de Física em 1979. Conforme Frank Wilczek, em obituário na revista Nature, é provavelmente uma boa política científica acolher imigrantes e juntar crianças talentosas para estudar. A mais importante contribuição científica de Weinberg, que lhe rendeu o Prêmio Nobel, foi a unificação de duas interações físicas consideradas distintas: as interações eletromagnéticas, responsáveis pela grande maioria das forças que experimentamos no cotidiano, e as interações fracas, que ocorrem nos núcleos e permitem compreender os decaimentos radioativos. Weinberg estudava propriedades de simetria de leis físicas, em especial a chamada invariância de calibre, desde seu doutoramento na Universidade de Princeton. Mas no início ele buscava aplicar seus princípios a outra interação que ocorre nos núcleos atômicos, a interação forte. Em 1967, ele se voltou à interação fraca e publicou um trabalho em que propunha um modelo para os leptons. Leptons são um conjunto de partículas como elétrons, muons, taus e neutrinos. Em seus trabalhos e nas contribuições independentes de Glashow e Salam, vários aspectos cruciais da física de partículas elementares foram desenvolvidos, como a noção de correntes neutras que foram observadas em 1973 e previsões sobre características de bósons mediadores das interações fracas, as partículas W e Z, observadas em 1983. A compreensão do papel do bóson de Higgs no chamado modelo padrão das partículas elementares deve muito aos trabalhos de Steven Weinberg. Um físico teórico, John Carlos Baez, escreveu no Twitter: "Fala-se muito em unificação, mas há poucos exemplos. Newton unificou a gravidade terrestre e celestial, maçãs e planetas. Maxwell unificou a eletricidade e o magnetismo. Weinberg, Glashow e Salam unificaram o eletromagnetismo e a interação fraca." Weinberg também foi um grande divulgador de ciência? Weinberg teve papel fundamental na aproximação entre físicos de partículas e cosmologia, chamando a atenção que os primeiros instantes após o Big Bang eram extremamente férteis para a compreensão das interações fundamentais. Ele foi um grande comunicador de ciência e deixou excelentes livros de popularização, como também livros voltados a estudantes e especialistas. Um dos seus primeiros livros de divulgação, que inspirou vários aspirantes a cientistas, incluindo eu mesmo, chama-se Os 3 Primeiros Minutos, publicado em 1977. Numa palestra que deu origem ao projeto do livro, depois de descrever a evolução do universo nos 3 primeiros minutos após o Big Bang, ele teria dito: "Depois disso, nada mais de interessante ocorreria na história do universo." Como receita para a popularização, ele dizia: "É importante não se expressar de modo condescendente. É preciso lembrar que você está escrevendo para pessoas sem treinamento matemático, mas que são tão espertas quanto você."
Diferentemente de cientistas rebeldes, que só se satisfazem quando têm ideias revolucionárias, o estilo de Weinberg era mais estudioso, construindo suas teorias de forma meticulosa e com grande conhecimento do trabalho dos outros. Ao rever trabalhos escritos em coautoria, ele costumava perguntar aos seus colegas se eles estavam descrevendo a física ou se estavam explicando a física. Steven Weinberg era poucos meses mais novo do que meu pai. Em março desse ano, quando ainda dava aulas na universidade, eu o ouvi falar num evento via Zoom. Achei que ele estava bem melhor de saúde do que o meu pai. Paulo Rosenzweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussweig. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Professor, leitura é uma atividade visual. Então, como funciona essa atividade visual? Olá. Leitura é mesmo uma atividade visual. Ela é provavelmente recente na evolução das espécies, na evolução da humanidade, e é o que talvez separe a nossa pré-história da história, uma vez que ela permite a transmissão dos fatos culturais e a inovação tecnológica através dessa habilidade e capacidade. Por muito tempo, apenas algumas pessoas aprendiam e usufruíam dessa habilidade e, hoje em dia, muitas das atividades laborais, da aquisição de conhecimento e mesmo do lazer é feito e parcialmente apoiado na leitura. Para que isso ocorra, os olhos precisam captar letras, dar-lhe sentidos como palavras no córtex visual e fazer o processamento que transforma, então, em representação de objetos, fatos, cores, movimento, de forma que essa representação, aliada à memória, à imaginação, dê, então, a riqueza da atividade da leitura. O processamento no córtex visual primário e secundário acaba acontecendo depois que a imagem é captada pela retina, conduzida pelas vias ópticas e ali chega. De forma saudável, os indivíduos aprendem ao longo da vida, adquirem celeridade e expandem esses processamentos, ocupando assim uma grande parte do que é armazenado no cérebro através do que é adquirido pela leitura. Como fica a capacidade de leitura em problemas que acometem a visão ou o cérebro? Curiosamente, a leitura passa a ter, ao longo da vida, um domínio sobre a captação de imagens isoladas. Um teste curioso, que é possível ser feito, dá conta que se o indivíduo for requisitado a dizer quais as cores de palavras que nomeiam cores, só que de forma trocada, por exemplo, o verde escrito com azul, o amarelo escrito com vermelho, e o solicitado for que o indivíduo não diga o que está escrito, mas de fato diga com que cor está escrito, ao fazer esse exercício de forma seguida, 5, 6, 10 palavras, é muito provável que em algum momento ele troque o processamento do reconhecimento da cor das palavras pela leitura direta do que ele está vendo, fazendo assim com que trocas sejam observadas com frequência. Isso dá uma ideia de o quanto a leitura entre os letrados acaba dominando o processamento cortical das imagens. Mas o que acontece, por exemplo, em algumas situações em que os déficits são reconhecidos como problemas? Por exemplo, a dislexia, onde há uma diminuição da habilidade de leitura. Há muito para se compreender a respeito da dislexia, mas aparentemente indivíduos têm olhos, até onde conhecemos, perfeitamente saudáveis e córtex visual também íntegro. O problema estaria na condução nas vias que levam, então, as imagens de letras para esse processamento, não acontecendo de forma tão acentuada com outras imagens. Por outro lado, a cegueira, quando o indivíduo, então, não é capaz de identificar objetos, imagens, palavras através da visão, e aí passa a usar outras sensibilidades, como o tato e a audição, curiosamente, há uma transferência para esse córtex visual da capacidade de processamento, tanto tátil como de outras habilidades sensoriais.
assumindo então esse córtex visual que estaria em repouso, já que não lhe chegam imagens, a capacidade de processar leitura e outros estímulos, vindo então de outras habilidades sensoriais. É assim, a atividade de leitura, tão necessária, útil e prazerosa, também um tópico de investigação científica para melhor entendimento desse processamento visual tão complexo. Acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Fique de olho, por Eduardo Rocha. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, o Talibã voltou ao poder no Afeganistão. O que representa isso? Que impactos que isso tem para aquele país, para os direitos humanos e para o mundo de uma forma geral? Como o mundo está vendo essa retomada do poder pelo Talibã? O mundo assistiu à volta do grupo Talibã ao poder no Afeganistão. Aproveitando a retirada das tropas norte-americanas pelo governo do presidente Joe Biden, o Talibã, em uma ofensiva muito rápida, enfrentou o governo apoiado pelos Estados Unidos, e o poderoso exército montado com apoio norte-americano não resistiu. Após 20 anos, o Talibã volta ao poder no Afeganistão. Ao longo destes dias, muito se falará sobre esse evento. Analistas vão examinar o papel dos Estados Unidos na evolução dos acontecimentos, discutindo se a retirada das tropas norte-americanas foi uma medida acertada ou não. Sob uma perspectiva mais ampla, levando em conta os princípios de direitos humanos e de cidadania, a situação suscita a identificação de dois aspectos muito relevantes. Que aspectos são esses, professor? De um lado, o princípio da autodeterminação dos povos. Sem um Estado estruturado, o Afeganistão, localizado na Ásia Central, sempre foi um território disputado pelas grandes potências. No século XIX, o Império Russo e o Império Britânico se enfrentavam naquela região em busca de maior influência. É curioso que o primeiro livro do estadista britânico Winston Churchill, escrito ainda jovem, no final do século XIX, foi escrito justamente quando ele servia o exército britânico em uma campanha militar no Afeganistão. Mais recentemente, houve a ocupação soviética no final do século passado e, já neste século, a ocupação norte-americana após os ataques terroristas às Torres Gêmeas em Nova York, em setembro de 2001, protagonizados pelo grupo Al-Qaeda, que estaria ancorado justamente no território afegão. Essas ocupações sempre geraram forte resistência por parte dos povos do Afeganistão, que acabaram por vencer as forças de ocupação a partir de uma estrutura essencialmente tribal. Se esse aspecto, a autodeterminação do povo afegão, está em sintonia com um princípio importante de direitos humanos, por outro lado, o Talibã, que é o grupo que lidera e mesmo encarna essa resistência, tem um histórico de violação sistemática aos direitos humanos. No período em que governou o Afeganistão, 2 décadas atrás, o Talibã impôs diretrizes baseadas no fundamentalismo islâmico mais extremado. Negou completamente direitos de cidadania às mulheres. Atuou na destruição de bens culturais, por exemplo, associados ao budismo, entre um número enorme de violações aos direitos mais essenciais do povo afegão. Se o povo afegão tem direito à autodeterminação, por outro lado, a comunidade internacional deverá atuar de maneira efetiva junto ao novo governo do Talibã para promover a integração internacional do Afeganistão e favorecer um quadro de respeito aos direitos humanos e à cidadania, o que não ocorreu no governo anterior daquele grupo político do Afeganistão.
será um teste importante para o multilateralismo e a governança internacional neste período em que a pandemia de Covid-19 tem sinalizado para transformações muito significativas no nosso mundo. Este foi o professor Pedro Dalari que falou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor, como o senhor está vendo as políticas públicas federais para a cultura? Leila e ouvintes da Rádio USP, não há sossego. Essa sequência de más notícias, de verdadeiros descalabros e até tragédias relacionadas às políticas públicas federais para a cultura não tem fim. Mais recentemente, a grande imprensa anuncia que a União fará um verdadeiro feirão de imóveis no Rio de Janeiro. Na lista desse feirão, o governo inclui até o Palácio Gustavo Capanema, com seus 16 andares, uma verdadeira obra-prima do modernismo mundial, que é um dos primeiros edifícios desse modernismo pan-americano. Além de outras peças importantes da nossa arquitetura e que, mais uma vez, representam a nossa identidade, ou que são fundamentais para que nos pensarmos como uma nação. Mas a que se deve esse tamanho descaso diante da importância da arquitetura moderna brasileira? O reconhecimento da arquitetura modernista brasileira, obviamente, é regional, é nacional, mas, em grande parte, é internacional. E isso fica muito claro com notícias notícias que nos trazem um certo alento, provenientes do exterior. Recentemente, isso em maio desse ano, Lina Bobardi foi homenageada em Veneza pela Bienal de Arquitetura de Veneza, com um leão de ouro em memória. Muitos disseram, finalmente, né, uma mulher e uma arquiteta que se tornou uma brasileira, né, ela veio da Itália junto com seu companheiro, com seu marido, enfim, o Pietro Maria Bobardi, e é um casal que a gente sabe muito bem da sua importância, né? Mas esse reconhecimento, não só italiano, mas de uma Bienal, né, que tem essa projeção global, mostra a potência de uma criatividade brasileira, de uma criatividade que se fez e ainda se faz nesses nossos territórios, né? Além disso, interessante também compartilhar com vocês que o Sesc Pompeia foi recentemente incluído, isso já agora no começo de agosto, numa seleção um tanto aleatória, eu diria, mas que tem o seu significado, né? Com uma lista de 25 trabalhos ou arquiteturas do pós-guerra. Então nós estamos falando aí dos últimos 80 anos, né? Quando arquitetos, designers, artistas, né, se reuniram para trazer essa escolha. Essa escolha foi publicada pelo New York Times na sua revista T Magazine. E é muito interessante porque Lina Bobardi, o Sesc, foi quase que uma unanimidade, né? Uma vez que se trata de uma arquitetura que também já foi explorada aqui nessa coluna, né? De uma vivacidade, né? De uma dialogia no sentido mesmo de Lina iniciou o projeto pensando nessa relação que as pessoas tinham com esse, e ainda tem, né? Forte com essa arquitetura, e como que o arquiteto poderia realçar ainda mais e potencializar essa interação. Não é à toa que o musicista de vanguarda norte-americano John Cage, em 1985, ao se deparar com o MASP na Avenida Paulista, bradou: "É uma arquitetura da liberdade." O professor Martin Grossmann conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.